Hum. Patrícia Acho que a Paty chegou! entrou. Ai, que legal, vou parar de brincar então. Olha a Paty. É... Oi, Paty! Olá, tudo bem? Tudo bom e Tudo você, você? querido? Meu Deus. E eu sou Ai, Jerusa, você tava demorando, a Jerusa já tava brincando com os filtros aqui, viu? eu sim, Ah, eu tava brincando, Patrícia, falando quem será que faz uma live sem filtro com tanta opção de colocar uma serpente na cara, um óculos gigante? sim, bacana. Eu também curto o filtro, mas também você estava dizendo da campanha sem filtro, né? É, Ah, nossa, achei super bonita essa gravura aí atrás de você, Paty. linda. É um tecido, é um pano, ó. Nossa, Ah, maravilhosa, maravilhosa. super. Muito linda mesmo. É, bom, então vamos lá, né? Porque aqui eu acho que é diferente, aqui eu acho que é papum, né? Então vamos lá. Então, gente, queria agradecer muito, né, a presença de vocês que estão aqui assistindo a gente, essa nossa live, e agradecer também Jerusa e Patrícia que vieram. A ideia aqui hoje é a gente conversar um pouco sobre gêneros literários, né, corpos e gêneros literários. Essa é uma série de lives que a gente começou a fazer, está começando, essa é a primeira, então tem um gostinho todo especial. Uma série de lives que vão acontecer aqui pela fábrica, que chamam Dialogando. Então, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Guimarães, eu sou escritor e sou editor da Fábrica de Canos. Aí, eu de início queria falar então um pouquinho para vocês, contar um pouquinho por que que a gente escolheu falar disso, né? Por que que a gente resolveu se reunir, está aqui agora, falando disso, corpos e gêneros literários. Essa questão dos gêneros literários é uma coisa que ela começou com uma experiência minha quando eu fiz o meu primeiro livro. E aí, quando eu acabei aqueles originais, quando eu acabei aquele livro, eu vivi uma experiência que eu acredito que muita autora e muito autor vive, que é olhar para aquilo, olhar para aquele texto, para aqueles originais e perguntar, caramba, mas o que que é isso que eu escrevi? Né? Onde que isso se encaixa? O que que é isso? Como que eu defino isso? O que que eu fiz aqui? No meu caso, como eu fiz um livro que ele é cheio de buracos, que ele tem uma ilustração, ele tem bastante ilustração ao longo dele, ele tem espaços, ele tem folhas que tem muito pouco texto. Então eu fiquei muito na dúvida e não sabia se eu tinha feito uma novela, se eu tinha feito um romance. E por fim eu senti que por conta da densidade daquilo, da densidade do processo para chegar naquilo, que eu queria que aquilo fosse um romance. Foi assim que eu declarei esse corpo livre, né? Eu disse isso é um romance e foi assim como ficou. Depois eu fiquei algumas vezes na dúvida, nossa, mas será que era uma novela? Será que realmente é um romance? Mas é um romance. E até aí, beleza. Então, isso foi uma coisa que aconteceu, já deve ter uns 2, 3 anos. E essa é uma questão que ela tem voltado bastante, né? E agora falando um pouco como editor. E é uma coisa que tem me chamado muita atenção. Cada vez mais as autoras e os originais que eu tenho recebido, eles vêm. Gente, só um minutinho que a Paty caiu, eu vou mandar o convite para ela de novo. Vamos ver se dá certo. Tomara que sim. Beleza, deu certo. Então, Paty, comecei aqui a falar para eles, né, para o pessoal, o que que chamou atenção para essa conversa, né? Por que agora parar aqui e falar um pouco sobre corpos e gêneros literários? E aí o que eu estava falando é que agora, como editor, eu tenho recebido cada vez mais textos que são híbridos, né? O que que tem acontecido? As autoras cada vez mais me mandam textos, por exemplo, eles se parecem um pouco relatos, mas aí de repente começa a aparecer um monte de textos que se parecem com poemas, depois aquilo volta para o relato. Então, cada vez mais eu tenho percebido esses textos híbridos, né? Cada vez mais isso tem acontecido. E aí, especialmente, tem uma autora com quem eu trabalho que me chamou a atenção, porque de início ela me deu um original bem grande, e conforme a gente foi fazendo o trabalho de leitura afetiva, conforme a gente foi fazendo esse processo junto, pensando na edição, trabalhando esse texto,
esse texto ela foi dividindo ele em partes, ela foi dividindo ele num monte de pequenos textos, e aí, no fim, ela se fez essa pergunta clássica que a autora faz, que é, caramba, mas o que é isso que eu fiz, né? Onde que isso se encaixa? E aí a gente achou que isso era um livro de contos. E aí a gente pegou e fez como um livro de contos. Só que eu percebo que muitas vezes ela vem me falar sobre isso. Isso foi se tornando uma questão. É uma coisa que claramente aquele corpo textual dela não ficou à vontade com isso. Porque outro dia ela veio me contar que um amigo dela falou que achava que não era um livro de contos, que era um livro de romance. E aí ela começou a falar, caramba, eu acho que eu escrevi um romance, e a gente devia ter colocado romance. E aí, por exemplo, agora, acabou de acontecer um concurso que abriu, e ele era específico para romance. E aí ela ficava assim, putz, caramba, se tivesse colocado romance, eu podia ter participado, a gente podia ter inscrito como romance e tudo mais. Então, pensando nessas experiências mais pessoais, mas também pensando agora num plano mais macro, né? Pensando que a fábrica, o tempo inteiro eu estou falando que um livro é um corpo, e pensando que cada vez mais a gente está tendo a evidência dessas questões, né? Gêneros e corpos, cada vez mais a gente percebe que gêneros não dão conta de corpos. Então eu achei que seria muito interessante chamar vocês aqui para a gente pensar um pouco isso, né? Se livros são corpos, se textos são corpos, cada vez mais eu também tenho a impressão que gêneros literários não estão dando conta desses corpos, desses textos, desses híbridos. E aí, bom, então para acontecer essa conversa de hoje, né, essa é a introduçãozinha, o porquê que a gente chegou nisso, por que a gente pensou isso e acha importante. E aí, então, para a gente dar seguimento e realizar essa conversa, eu trouxe essas duas convidadas incríveis, né? Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Eu, inclusive, estou vestindo essa camisa aqui, que foi um presente da G, porque a presença de vocês aqui, com certeza, é um presente para mim. Então, eu vou começar apresentando a Patrícia Borges, que eu tive o prazer de conhecer no cursinho Transformação. Ela é poeta, produtora cultural, coordenadora nos setores de educação e cultura no coletivo Transformação, integrante e liderança nos coletivos e iniciativas Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, Poupa Trans, Bazar das Poderosas, Vote LGBT, ativista da causa trans e travesti e assessora da vereadora de São Paulo, que é a Érica Hilton. Caramba! Oi, Paty. E seja bem-vinda. Deixa eu até fazer e a outra super poderosa que eu trouxe para cá hoje é a Jerusa Zeunes. Ela é poeta, é professora, é crítica literária, publicou vários livros, entre eles esse livro lindo, que é Poemas Atracados aos Pés da Cama. Ela é doutora em teoria literária. A Paty está com dela também ali. Então, ela é doutora em teoria literária e desde 2014, em 2014 ela criou o curso de escrita curativa. Então, quem ainda não conhece, fica aí o convite. É um método, é um curso incrível. E desde lá ela vem se especializando em oficinas que fazem da experiência poética um acontecimento. E ela é esquizoanalista em formação. Então vocês podem ver que a gente hoje não está para brincadeira, né? São duas incríveis mesmo. E aí, para a gente começar esse papo, então, eu queria começar ouvindo a Paty. E, Paty, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão dos livros, a questão dos gêneros, que eu comecei brevemente falando. E, principalmente, eu também já queria, de saída, te fazer uma pergunta, que é em qual gênero que você se sente mais à vontade, né? Eu apresentei vocês como poetas, então eu também queria, já de saída, fazer essa pergunta. Em qual gênero que você se sente mais à vontade e por quê? Nossa, cheguei. Bom, vamos começar com uma poesia, né? Para soltar, para abrir a gira delas. Beleza, então vamos lá. que eu acho que
que eu vou ler, ela fala muito do gênero, né, da pessoa específico, porque eu vejo o gênero como fluido, livre, né? Porque todo um estigma, uma coisa que é colocada no gênero que as pessoas têm que desconstruir a princípio, né? Porque os nossos corpos são livres. Então, o começo de tudo é livre, entendeu? Sem rótulos, sem caixinhas, você pode fazer o que você quiser. E dentro da poesia, a poesia em si vem como um divisor, né, que deixa esses corpos fluir, igual este poema. Quem é ela? Olha, quem é ela? Homem ou mulher? Todos veem, mas não sabem identificar. Por causa de um corpo, ele é meio a meio, mistura. O que há nela? Homem ou mulher? O que ela quiser. Foda-se quem não acredita. Ah, Da poesia trans, da poeta Eu trans tenho! e não eu binária. também. Ai, que tudo. Que foi uma forma coletiva, né? Foi um chamado e tal. E nesse próprio livro, né, da antropologia trans, prova como o gênero é livre, né? Porque os seus corpos auto se colocaram e as pessoas não tinham nem noção que iria viver essa. Muitas das pessoas dizem que esse livro é a Bíblia da travesti, né? que tá aí, né? Porque as pessoas auto se colocam e fluem, né? Sem rótulos, sem rompendo os paradigmas, né? E aproveitando o ensejo, eu quero compartilhar com vocês um outro texto, tudo bem? Uhum. Paty, só confirma, de quem que é esse primeiro texto que você leu? Patrícia Borges. Quem é? Texto autoral, maravilhoso. Tá bom, ótimo. Esse também que eu vou ler autoral também. Maravilha. E é Vamos uma lá. poesia, né? Claro. Ah, Uhum. se você me desse mais oportunidade, teria uma profissão, seria doutora, advogada, até juíza. Mas enquanto era para mim estar estudando, eu estava sendo a minha própria professora, correndo atrás do pão de cada dia. 13 anos de idade, com responsabilidade de maior de idade. Mais uma vez, a sociedade normativa diz quem sou. A todo momento me rotula. Diz que eu tenho um pau de mulher, que muitos adoram o leite que sai dele. Mas junto dele sai a liberdinagem dessa sociedade que quer me ver viva ou morta, nesse sistema de clandestinidade, fazendo manutenção da hipocrisia do mundo clandestino, direto do capitalismo com o meu corpo, sendo uma coisa barata, sem direito à cidadania, que só tem essa opção de ser marginalizada. Será que o problema está com quem vive à margem ou com quem faz eu ficar nela? Nesta vida, negando a oportunidade de ser quem é. Muitas morreram, muitas morrem por conta de quem ser é. Não tem aí para padrão, que foi criado, deslegitimado e trancafiacado. Nesse país que extermina sem saber, tudo foi negado. Estou vivendo tudo isso porque o machismo está enraizado na sociedade dos bons costumes, que não respeita opiniões diferentes. Somos todos iguais ou diferentes? Somos diferentes, mas iremos todos para o mesmo lugar. Caixão não tem graveta para levar as más línguas dessa sociedade. A cada sonho que você destrói, reparação desses corpos negros políticos que vocês tentam acabar. Somos mais fortes. Vivemos para ver vocês pagarem com correção monetária. Vamos verificar a libertação desses nossos corpos políticos. Viva o travestiarcado. Sobreviver aos maus costumes da sociedade transfóbica, racista de bosta. É uma ótima abertura para essa nossa gira. E assim, eu entendi da sua fala, quando você estava falando sobre gêneros, você colocou muito a questão do fluido, do livre, do fluir. Então, eu não sei se essa pergunta continua tendo muito cabimento, talvez sim, talvez não, mas isso entendido, isso colocado,
ainda assim existe algum gênero no qual você se sente mais à vontade, ou talvez então seria o gênero que vier, o gênero que acontecer? Não, eu sou uma mulher trans travesti. Sou uma mulher trans travesti. Só que é muito complicado quando a gente volta a reiterar um gênero específico. Nós estamos falando de múltiplas formas de existência. Então, automaticamente, se a gente for ver lá na questão, tem a ideologia de gênero, né? Que tem toda uma coisa, criar um misticismo em cima dessa ideologia. Então, quando a gente fala de gênero, tem que ser silenciado. As pessoas não querem debater, entendeu? E as pessoas têm no conceito de X e XY. Então, como existe esse corpo, essa mulher de pau, automaticamente que eu auto me coloco como uma mulher de pau, sabe? E feliz com o pau. Você está entendendo? Então, historicamente, as travestis deram seus sangues, muitas foram mortas. E na questão de gênero, na ideologia. Então, é problemático, porque as minhas, as nossas, né? Quando a gente diz humanas de uma para outra, foi apagada na história. Então, teve muito sangue, muita coisa. Então, por isso eu acredito e trago essa perspectiva de ser quem é. De auto você falar, eu sou uma mulher travesti e transexual, entendeu? Uhum. Uhum. E como autora, Paty, como que você se coloca? Como autora? Como autora, como escritora? Na construção da poesia. Seja mais específico, pode ir mais a fundo. Você é uma poeta? É isso que você diria? Você é uma poeta ou você é alguém que depende o que o teu corpo texto pedir? Não, eu sou uma poeta. Eu sou uma poeta que escrevo poesia sobre os nossos corpos trans, travestis ou travestigêneres, né? Como a nossa vereadora com a Indianara. Então, eu sou uma poeta que escrevo coisas que perpassam pelos nossos corpos, trazendo uma grande reflexão em sociedade e formando, sendo essa pessoa que é formativa, porque é isso. Tem muitas pessoas que não têm acesso e que também não estão abertas a receber a formação. E também desconstruir os seus conceitos criados. Quando eu digo mulher de pau, que eu estou reafirmando várias vezes, que é o choque que a sociedade tem como algo que coloca, como a gente se impõe. Eu sou uma poeta. Maravilhosa. Ótimo. Gê, então agora eu queria te ouvir um pouco. Então eu também eu acho que seria ótimo, né, para a gente, já que a gente está abrindo a gira com texto, então se você sentir vontade de ler um texto seu, seria muito bom, a gente adoraria te ouvir. E também eu já vou te fazer a mesma pergunta, né? Que é qual que é a tua impressão disso tudo que a gente está conversando? E em qual gênero você se sente mais à vontade, se é que existe algum, né? E por quê? Uhum. Bom, eu adorei ouvir a Paty, eu acho assim, super interessante para mim, né? Para pensar um pouco literatura, né? Para pensar, claro, o corpo e o corpo na literatura, porque você vê que a Patrícia, a gente vê a Patrícia trazendo esse corpo livre, esse corpo fluido, e a necessidade que a gente tem de que na literatura isso também seja livre, né? Então eu vou ler o poema, já que você pediu para eu ler, um poema que chama Ou Seja. Então diz assim, eu não sou um poema, eu sou só uma mulher. Mulher, metáfora de mulher. Rosto, vestido de nome, nome despido, Jerusa. Reconheça-me no alvoroço de minhas palavras trapeiras. Onde encontrar flor, leia-se carne. Onde encontrar mar, leia-se lágrimas. Onde encontrar pássaro, leia-se asas. Onde encontrar dor, leia-se dor mesmo. E onde encontrar véu, retire. Esse está no meu primeiro livro, que esse livro não é para você. Eu acho que quando você está perguntando de gênero, né? E eu acho, super concordo com a Paty, que o gênero ele é fluido, o gênero ele é flexível, o gênero é móvel, ele
ele pode ser alguma coisa, ele é um estar acontecendo, né? É um corpo, ele está acontecendo. Então, ele é livre para essas mudanças. E aí, quando a gente vai para o campo da literatura, a gente vê que a literatura, ela é muito mais conservadora do que as nossas vivências, né? Então, só que isso é muito curioso. É muito curioso porque o que é a literatura? A literatura são corpos espelhados no papel. Então, nossos corpos, eles são livres, eles querem ser livres, eles querem se chamar como eles quiserem se chamar. Mas quando a gente entra nesse sistema literário, a gente encontra gêneros fixos, né? E agora, claro, com essa dificuldade que você está trazendo, que é a dificuldade da gente, da gente ser obrigado a nomear um gênero para a gente poder passar. Então, o que é esse gênero? É eu poder passar. Eu tive o mesmo problema que você está relatando da sua escritora, que foi ela não conseguir entender qual gênero era, não conseguir aceitar que ela tinha que colocar numa caixinha o texto dela. Ou é romance, ou é conto, né? No meu caso também, o que aconteceu com esse livro aqui, que foi Tatuagem, Mínimo Romance. E é um livro que eu escrevi, é um romance, né? Porque ele tem uma história, ele tem uma continuidade. Eu sei que ele é romance, dentro do meu coração eu sei que ele é romance. Só que quando ele é escrito em forma de poema, né? Então cada poema parece, cada capítulo parece ser escrito como um poema. Então quando chegou na hora de definir, eu bati o pé que era um livro de romance. Só que fazer isso é uma decisão política, porque depois você tem que bancar isso que você está falando. Eu estou falando, ele é um romance. A maioria das pessoas olha e fala assim, é um livro de poesia. Mas eu não acho que é poesia, porque eu acho que é um texto traumatizado. Por isso ele quebra. E parece verso, mas não é verso. É prosa quebrada. E o fato de eu optar por chamá-lo de romance, eu nunca, por exemplo, pude colocar ele... Eu até pude, né? Colocar ele num concurso de romance, porque a pessoa está inscrito num concurso de romance, mas a pessoa vai olhar e vai falar, mas não é romance, isso é poesia. Ele não passa. Então, esse lugar, né? Esse lugar que é um pouco conservador quando a gente pensa sobre literatura, porque a gente esbarra em classificações fechadas. Ou eu escrevo poema, ou eu escrevi um conto, ou eu escrevi um romance, né? Eu, particularmente, me sinto mais à vontade quando eu escrevo poesia, né? Quando eu escrevo poema, quer dizer, tudo é poesia que eu escrevo. Mas eu me sinto muito à vontade escrevendo poema, porque eu acho que o poema, ele é um gênero mais livre. Mas ainda assim, eu ainda, de algum modo, tenho que falar, olha, isso é um poema, né? Então essa questão é uma questão muito importante e muito política para a gente pensar dentro da literatura. Uhum. Não sei se eu estou respondendo aí. Muito. E eu também tô... a Nath Moreno está falando que está se vendo nessa fala. E realmente a Nath é uma autora que a gente está fazendo um trabalho junto e no caso dela, nos originais dela, acontece exatamente isso, né? Em vários momentos aparecem textos que se parecem mais em prosa, depois entram textos que se parecem mais com poema, se você olha nessa forma. E eu estou ouvindo vocês aqui falar de liberdade, de fluidez, ou falar dessas categorizações do gênero, e estou pensando que é interessante, porque, de certo modo, fica difícil, inclusive, a gente entender por onde respirar ou por onde ir, porque eu não sei, para quem nunca parou para pensar nisso, os livros têm um registro, que se chama ISBN, e é um registro desse corpo, um registro desse livro, um registro oficial. E ali, por exemplo, como se fosse uma gente certidão de nascimento, né, Du? Perfeito. É como uma certidão de nascimento de um livro. Perfeito, como se fosse uma certidão de nascimento, um RG de um livro. Só que ali, quando eu vou fazer esse registro, porque normalmente é o autor, a autora pode fazer direto, mas muitas vezes é o editor que faz. E aí, quando eu vou fazer lá, eu me deparo com caixinhas prontas. E eu tenho que, então, colocar um gênero que já está ali estabelecido. E aí,
eu fico pensando nisso, como essas, ou quando os concursos se abrem, quando as premiações se abrem, elas são bem categóricas, elas não falam assim, podem concorrer romances, poemas e híbridos, não, elas vão falar contos, elas vão falar poemas, né? Então, eu estou ouvindo vocês e achando muito interessante pensar nessa ponte, em como esses controles dos corpos vão sendo replicados também nessa estrutura que envolve a autoria, que envolve a literatura, e que, por excelência, deveria ser, ou a gente gostaria que fosse, um lugar, como vocês estão descrevendo, de liberdade, porque, afinal, em tese, nada devia ser tão livre quanto uma folha em branco. Uma folha em branco. Vocês querem falar mais alguma coisa? Senão, vou passar para mais uma pergunta. Eu queria falar uma coisinha que a Carol está colocando aqui, que é muito interessante, né? Que ela fala assim, ó, que com o tempo, né, vão criando novos gêneros para acomodar o que vai sendo escrito, né? Que isso acontece. Então, a gente vai ver prosa poética, né? Poema narrativo. Então, a gente vai vendo certas definições que vão se ajustando, né? Como a definição que a Paty deu para ela, né? Falou assim, sou mulher, trans, travesti, né? Você fez você colocou ali a definição. Então, a gente tem isso, só que a literatura, ela até abre para isso, mas como você disse, nesse lugar de cânones, né? Nesse lugar canonizado, que é o lugar dos prêmios e tal, eles não falam isso, né? É bem específico, é romance, é conto, é poesia, né? Você não fala assim, gêneros híbridos, como você disse, né? O máximo de gênero híbrido que a gente vê é ensaio, gênero ensaístico, que daí é uma outra coisa também, que aí é um outro gênero fixo, ensaio. Sim, por isso que se faz necessário romper essa estrutura, essas caixinhas que são colocadas, né? Porque a escrita, ela vai muito, né? Que a reflexão que a poesia traz para as nossas vidas é das pessoas, para os corpos. Que sabe quanto um romance, quanto coisa. Então, faz essa separação para ter o prêmio, isso e aquilo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não deveria, né? Igual você diz com a escrita do seu próprio livro, né? Você está narrando, né? Mas escreveu como se fosse poesia. Isso causa uma estranheza numa coisa que já foi construído. Construído por quem? Para quem? Essa grande feita. Então, e alternativamente, que, por exemplo, para as travestis, sabe? Tem várias questões, então, com a poesia, a reflexão elas podem autoescolar no seu corpo, trazer para a vida e fazer formações para além. E esse processo das estruturas é uma coisa doida, né? Porque, por exemplo, a Paty vem e se apresenta como uma travesti. Então, quer dizer, já existe um avanço em relação aos gêneros clássicos, aos gêneros canonizados. E aí agora, na literatura, novamente, a gente se depara com essa estrutura. Então, mais uma vez, parece que é sempre um movimento de rompimento. E, inclusive, eu estou ouvindo vocês e fico pensando, porque a fábrica se chama Fábrica de Cânones, que é justamente um diálogo, mas um diálogo meio com certo humor, com uma certa ironia, né? Que é justamente para pensar e questionar isso, né? Porque a Paty já adiantou uma das perguntas que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas a Paty já veio trazendo ela, que é isso mesmo, que a quem ou para que ele serve, né? E parece que esses gêneros, como eles são, eles vestem como uma luva justamente nesses cânones, que aí depois normalmente são os livros que todo mundo lê, que muitas vezes são quase os únicos livros que todo mundo lê, porque é o que a gente apresentado na escola. E assim, claro, nada contra, muitos são uma escola, são também, não deixam de ser uma herança, com a qual pode ser interessante dialogar, mas também, se a gente não toma cuidado e não presta atenção, eles vão engolindo todos os espaços, né? As autoras contemporâneas, autoras como vocês que estão aqui, os corpos que estão aqui, eles também querem ser lidos, eles também querem ser publicados, eles também querem ter condição
de abrir espaços de diálogo, né? Porque eu acho que quando a gente está falando aí na questão do enquadramento no gênero, a gente também pensa um pouco que alguns espaços vão se fechando, né? Alguns, como alguns prêmios, como alguns lugares, se você não tiver com o gênero pronto ali, falando, eu sou tal, eu sou tal. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Senão eu vou fazer mais uma perguntinha. Assim, aproveitando que quando você falou que eu auto me apresento quanto uma mulher, como uma travesti, porque automaticamente a sociedade como um todo quis higienizar o nome travesti. Então, quando eu trago a travesti, que é a travesti que foi desumanizada, desqualificada, que abriu muitas portas. Então, como colocar uma mulher transexual, ela é mais limpinha, entendeu? Fica mais bonito. E daí, o que você tem com a travesti que rouba, que faz isso. Só que a gente tem que lembrar de um Então, eu trago como uma militância também, de não apagar essas vozes que não tiveram vozes, né? E muitas das famílias não enterraram seus corpos. Então, é nessa reflexão que também cabe no gênero. Automaticamente está escondendo, querendo apagar uma história. Você está entendendo? Então, por isso que eu trago sou uma mulher travesti, que é para sempre estar rodando o nome e uma coisa ancestral mesmo. Lembrar das nossas que passaram, para que hoje eu estou conversando aqui com vocês, eu tive que muitas, entendeu, se passaram para mim estar aqui, entendeu? Então, respeitar, dialogar e continuar abrindo mais caminhos, dentro na poesia, tanto na política, quanto em vários outros lugares, dando o protagonismo, essa representatividade para essas corpos que historicamente foi silenciada, historicamente foi desumanizada, e até o poder da escrita foi negado, porque todas são expulsas de casa, e daí a única oportunidade que tem é a prostituição, fazer manutenção desse mundo clandestino, dessa coisa suja. E automaticamente, por outro lado, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e transexuais. Então, até as suas escritas são tiradas. Uhum. Nossa, eu achei incrível ouvir essas colocações da Paty e ela deixou, acho que para mim, pelo menos, você também deixou bem claro como todos esses problemas e essas questões também vão contaminando, perspassando a linguagem, né? Como elas também estão na linguagem. Eu achei muito forte quando você falou da palavra travesti em oposição à palavra transexual. Então é muito forte de ver isso, de ver como tudo isso tá na linguagem, né? Como também existe um jogo de poder e de linguagem em todos esses embates do corpo. E aí, mais alguma coisa ou posso passar para a perguntinha número 2? Tá difícil, pode passar. Tá nada, tá ótimo. Eu acho que você tem um roteirinho aí, né? Mas acho que é muito importante. Mas imagina. Fica à vontade. Né? Porque, gente, só, né? Isso tudo que a Paty fala, a Paty é muito inspiradora, né? A gente ouve e fica muito inspirado. Mas quando ela vai falando dessas lugares mais periféricos e essa entrada dessa voz, a gente vai pensando também, opa, ai meu Deus, não sou habituada com esse negócio de luz. A gente vai pensando também na literatura infantil, por exemplo, né? Que a literatura infantil ela é sempre relegada, né, para um lugar, sei lá que palavra que eu usei aí, mas ela é sempre colocada num lugar menor, né? Como se fosse num lugar periférico, né? Como literatura destinada à criança. Então, poderia ser menos importante, né? A literatura infantil, porque é literatura de criança. No entanto, né? Os livros infantis, eles não servem só às crianças, né? Tem livros que estão ali categorizados como infantis, mas eles são livros adultos também, né? Então, esses limites essas fronteiras vão calando. Esse livro pode falar em tal lugar e para tal público, e não para tal lugar e tal público, né? Eles vão criando leis internas, né? Leis nessa estrutura literária, nessa instituição social ou na instituição literária. E é isso que é legal colocar em xeque, né?
com o nosso corpo. Falar, mas peraí, né? Não vou ser, eu posso escrever literatura infantil, mas essa literatura infantil ela não é só, ela pode ser para todos, né? Então, acho que tudo isso entra nesse caldeirão. Essa discussão, eu acho que ela é importante, porque pensar nisso fazer fazer essa mudança na linguagem, né? Também, porque nós temos que usar a linguagem. Então, por mais que nosso corpo seja fluido e ele ficar solto, chega um momento ali que a gente tem que definir. Então, quais as definições, né? Então, é importante colocar isso em discussão, com certeza, né? Com certeza, e é bastante importante o que você traz, né? Que tem muitas mães de crianças trans que também estão escrevendo. Eu acho bastante importante também ressaltar, tem chegado, e muitas crianças trans estão aparecendo, e bastante importante que a sua família, né, está cuidando, né, dessas crianças, está produzindo conteúdo, e quando você fala da criança, é realmente... Porque, por exemplo, eu digo por mim, enquanto experiência própria, eu já sabia muito cedo que eu era uma mulher trans. Eu descobri com 6 anos. Se tivesse algo, ou livros, ou embasamento mesmo, a escrita, e que tivesse meus pais, minha família tivesse tido acesso, e não tivesse recebido tantas informações de fora, né? Que é isso, né? A gente somos contaminados, né, por muitas interferências de fora. Eu não teria sofrido tudo que sofri dentro da minha trajetória, que é isso que eu também coloco na minha escrita, né? Eu me curo colocando para fora e produzindo conteúdo para que outras não passem pelo que eu passei. Isso é magnânimo, também. Isso é uma evolução. Né? E quando você se depara com crianças trans podendo ter o direito de escrever, de ser livres, de viver a sua história desde pequeno, é muito confortante. E do livro também, dessa coisa de estar chegando, de estar tendo acesso. É uma forma também que está rompendo a escrita e normativa, que não que é para quem quer feita também, que tem referência para quem, aonde quer chegar. Tudo parece que é amarradinho, né? Sim. Nossa, E ouvindo vocês, ouvindo a Paty, quando ela fala né, dessas informações de fora, eu imagino que você esteja falando que é justamente as histórias e as narrativas que são escritas por quem, por exemplo, não é trans, né? Eu imagino que você também esteja se referindo a isso, da importância dessa transautoria, né? Quer dizer, alguém desde a experiência criar, ficcionalizar e criar histórias e imaginários, né? Sim. Então, escrever sempre vai ficar um representante, por exemplo, não, nós temos que escrever, nós temos que ser o protagonista das nossas próprias histórias. É bastante importante. E a gente trocar, sabe? O que você sabe escrever de melhor, você vai escutar agora a minha parte também, para a gente poder agregar e fazer essa escrita inclusiva, entendeu? Porque não só existe generalidade, existe outras formas múltiplas de gênero, de pensar, de agir. Então é para muito mais além. E essa coisa internacionalizada, sabe? Eu acho que é mais sobre ir rompendo essas caixinhas, mas eu sei que tá muito difícil, é muito difícil, né? A gente poder colocar isso também nessa coisa, né? Porque a gente pode ser os rebeldes, mas existem essas caixinhas, os prêmios são para essas caixinhas. A gente pensa que vai conseguir revolucionar o mundo. Estamos conseguindo, mas tem os seus tempos, né? Mas vamos vencer, né? Vamos poder escrever da forma que a gente quer escrever, vamos ganhar esses prêmios, vamos lá, vamos para cima. É isso aí. Axé. Bom, eu estou ouvindo vocês, a gente tá falando bastante de linguagem, eu não tem como, eu pensei muito também no Pajubá, né, que eu acho que envolve demais essa questão da linguagem, depois a Paty, se quiser, pode falar um pouquinho sobre isso, e também confesso que eu senti uma alegria quando
você veio falar dessas autoras de livro infantil, essas autoras trans de livro infantil. Eu acho que esse é um movimento que ele tem ganhado importância e acontecido em tudo que é minoria, né? Então, cada vez mais a gente também tem indígenas, a gente tem o Copenaua, a gente tem a Eliane Potiguara, cada vez mais a gente tem esses corpos que dando conta de serem corpos autores, né? Du, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu achei interessante, você usou um termo que eu acho que você está usando a primeira vez e eu acho que é interessante. O que você pensa quando você chama de transautoria? Olha, isso não estava no nosso projeto. Talvez você não tenha nem pensado, mas como é que é isso na sua cabeça? O que é uma transautoria ou um texto assim que transiciona para você? Uhum. Eu usei essa expressão de um modo intuitivo, mas eu acho que são os textos que vão dialogar com esses corpos, com essa fluidez, com essa liberdade, né? Se o texto, se o gênero já não dá conta, talvez o transgênero ajude a abrir esse lugar, né? Se essa autoria tradicional, toda cheia de regras, de recalque, de formas corretas de como se faz, se ela não está dando conta do corpo, talvez uma transautoria, uma transautora ajude a amplificação desse universo, desse imaginário, né? Como a Paty colocou. Se quer dizer, se a Chapeuzinho Vermelho não está servindo para uma criança trans, talvez a história contada não por um europeu que criou naquele imaginário o Chapeuzinho Vermelho, se aquilo não está dando conta, talvez essa transautora, com seu imaginário, vai dar conta, ou pelo menos vai ampliar, né? Vai trazer respiros. Então é um pouco esse lugar que eu... Porque eu tô assim pensando numa coisa que está me ocorrendo aqui, que pode ser interessante a gente pensar, porque vão ter os textos de uma autoria trans, né, de uma transautoria, como você está dizendo, mas pode acontecer, então, pensar um texto que transiciona entre gêneros e que não necessariamente é escrito por uma autora trans, né? Tipo, a gente pegar aquele texto que ele é meio super fluido e aí ele tá dizendo misturado prosa, misturado, daí você tem aqueles cortes, tem um poema no meio e tem outros cortes e hora aparece uma coisa, hora aparece outra. E que a gente tem exemplos, assim, principalmente as pessoas que eu dou curso e que nem publicaram ainda, mas que escrevem dessa forma, que isso a gente pode pensar, né? Nesse gênero que nem a pessoa sabe fluido no corpo dela, mas que no texto aparece de uma forma muito fluida, né? Uhum. Com certeza. Fiquei pensando agora. Acho que pode ser interessante a gente ir pensando, sei lá, de repente acho que essa live tem que virar 2, tem que virar 3, Paty. Bom, se depender de mim. Gente, antes de eu continuar, só tem uma coisa que eu já queria falar desde já, para quem está escutando a gente e também para vocês, porque existe uma lenda urbana de que as lives no Insta duram até no máximo 1 hora. Eu não sei se isso é verdade ou não, então se por acaso a gente cair, quando completar 1 hora, que vai ser daqui 10 minutos, aí eu vou voltar, porque eu não acredito que a gente vai acabar a conversa em 10 minutos, aí simplesmente eu vou voltar, vou convidar vocês e a gente segue, tá bem? Tá. Então tá. Mas acho que é lenda, porque parece que eu já vi live que tem mais tempo, né, Paty? Você já viu live que fica mais de 1 hora? Já, mas limita no número de seguidores. Ah, entendi. Eu não sei muito. Tá. Normalmente, bom, quem tem menos de 10 mil seguidores cai. Que daí tá. Então vai cair. Vamos cair. Por enquanto, vamos cair. É outro patamar também no qual eu não me incluo, só sei a dica. Então, exatamente. Então já sabemos que vamos cair e voltaremos. E levantaremos. Vão nos derrubar, mas nós nos levantaremos. Dá aquela sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, para dar seguimento, então dessa vez eu vou começar perguntando para a Gê.
Gê, então eu queria, agora pensando um pouco no seu processo autoral, né, no seu processo como escritora, eu queria saber se você escreve num gênero ou se isso é algo que vai aparecendo e que vai acontecendo conforme você cria, né? Conforme você mexe no teu texto ali, como que é essa relação? Isso é muito interessante, porque eu acho que o texto, para mim, é muito. Então, é muito diferente. É difícil de responder, porque, na verdade, organizar isso, elaborar isso é muito difícil. Parece que é muito natural dentro do corpo, mas elaborar essa resposta é muito difícil. Porque eu me vejo muito como poeta. Então, eu sempre imagino que eu vou escrever um poema. Quando tenho uma inspiração. Imagino que ele é um poema. Mas eu vejo que ele é um acontecendo, né? Às vezes, quando eu sinto uma inspiração, eu vou escrevendo. Primeiro eu escrevo. E a partir dessa escrita, vai me acontecendo o gênero dele, né? Se ele vai ser poema, se ele vai ser uma prosa poética, se ele vai ser um conto, né? Então, na verdade, eu vou querendo sempre escrever um poema, mas às vezes ele toma outros rumos, né? Um corpo meio insubmisso. Então, às vezes, ele não quer ser um poema, às vezes ele quer ser uma prosa poética. E como é que eu sei isso, né? Eu sei pela respiração, né? Pela respiração, pela necessidade de explicar algumas coisas, né? Porque o poema não precisa de explicação para mim, os meus poemas. Então, eu vou vendo que eu tenho uma necessidade de ficar mais tempo ali, que esse corpo vai se estendendo. Mas ele é um acontecimento mesmo, sabe? Ele acontece. E depois do acontecimento é que eu vou sacar se ele qual é o gênero dele. E muitas vezes fazer testes, mudar. Não, talvez esse fique melhor como poema, talvez fique melhor assim. E eu faço certos testes até ele encontrar uma forma que ele possa caminhar sozinho. Uhum. Perfeito. E você, Paty, eu queria então te estender a mesma pergunta. Você costuma já escrever assim num gênero, pensando num gênero, tipo, vou escrever um poema, ou é algo que simplesmente você faz um texto e vai acontecendo durante esse processo, né? Esse processo de autoria, de criação? Como que é isso para você? O meu processo de criação, ele é muito assim, né? De coisas que acontecem no dia a dia, por exemplo, coisas aleatórias, que daí, a princípio, também vai ser poesia, mas primeiro eu narro, coloco como se fosse cicatrizando no papel mesmo, não é bem cicatrizando, colocando para fora, escrevendo. Depois eu também pego frases ali sobre a poesia. O meu projeto de escrita é um pouco muito louco, mas sai dentro da minha loucura. E não tem também essa coisa de um gênero específico. Eu vendo e daí vou enquadrar. Eu não gosto de enquadrar, não gosto de por favor nas caixinhas, mas também é bom você ter essas coisas assim. É meio assim. Escrevo, tiro algumas palavras ou alguma palavra específica do meu dia a dia. Por exemplo, acordei, um passarinho passou pela janela, sabe? Fez aquele barulho. Assim, trazendo pela positividade, bom, né? Faz parte a gente também trazer a nossa positividade, que nos mantém ser positivo, né? E é isso. Que bonito. Não respondo. É difícil responder realmente. Não, mas acho que super respondeu sim. Eu também eu achei muito bonita essa imagem que você trouxe da cicatriz sobre o papel, né? Dessa experiência cicatrizando no papel. Na hora eu lembrei de uma imagem do Schopenhauer, que é um xamã Yanomami, que fala muito na pele de papel, pensa o papel como uma pele. Então, na hora, quando você falou dessa cicatriz, eu falei, nossa, caramba, texto como um corpo mesmo, assim. E aí, bom, eu fiquei com vontade de ler, antes de passar agora para a última
para a última parte, né? Eu fiquei com vontade de ler um poema da Paty e também queria ler um trechinho de um livro da G, que é o da Curativa. Então vamos lá. O da Paty também é um poema que eu escolhi aqui da antologia Trans, e é um poema que se chama Vaso. A minha alma partiu-se como um vaso vazio. Espatifou-se em milhões de pedaços, muito difíceis de juntar. Cada um desses pedaços continha algo de especial. O mais importante dos pedaços era meu coração. Ferido, machucado, triste, com dor, mas na vida podemos colar e restituir pedaço por pedaço, fazer um vaso novo e recomeçar tudo outra vez. Então eu mesmo vou mandar o axé, se vocês não mandarem. Então, gente, esse e outros livros e outros textos lindos estão aqui nesse livro, que é a Antologia Trans. Ele ainda está... Como que é, Paty? Se alguém se interessar, onde é que acha? O que está acontecendo com esse livro? Então, por hora, os exemplares que a gente tinha esgotaram. Estamos vendo se a gente consegue fazer uma retiragem. E estamos no processo para a construção do livro Sarau. E, ou seja, já passou das 33, mas a gente consegue mesclar um pouco da história com poesia. Isso eu estou propondo, né? Mas a gente tem que ver com os demais. Mas trazer e também abrir um pouco para poesia. Então, essa mistura, essa coisa. Então, voltando na sua pergunta, no momento não esse novo livro e já mais uma tiragem da Antologia Trans. Tamo aí. Ai, vai ficar lindo. Nossa, esse projeto do Transaral parece ótimo. Aliás, você quer falar só um pouquinho, se por acaso alguém não souber, falar um pouquinho do Transaral, dar uma palhinha aí para o pessoal saber? O Transaral é um encontro, né, formativo, educativo, no qual coloca corpas, né, trans, que desenvolvem, que tem perto, apresentação, e que esses corpos possam formar outros corpos, né? Que o Transaral está sempre aberto, sempre tem essa vibe gostosa, sempre a gente chama atores para também fazer um evento muito foda, muito babadeiro. É só curtir aí no Instagram, Transaral. E vamos ter agora, dia 14, um Transaral que vai ser transmitido boa. E dia 29 de setembro, Transaral, que é para o Sesc Ceará. Você viu? Ah, que maravilha. Tá deixando a gente expandir, né? A gente chegar em outros lugares. Eu preferia ir para Lisboa, ela pisar só. Mas bacana que a gente está voltando aí já com 2 eventos e assim que a porta, que a gira, né? Foi um momento muito assim para muitas das pessoas que escrevem, que vivem da arte nessa e ela foi muito fodida, né? Então, aí. E é isso, acho que eu consegui concluir, né? Do Transaral. Super. Super, super. Paty, eu tô conseguindo te ouvir, mas agora mais pro fim, eu não sei se pra G também, o seu áudio ele tá dando umas engasgadinhas, de leve. Se por acaso você tiver um fone aí fácil, eu acho que pode ser legal, mas não sei. Tá dando uma engasgadinha de leve, mas eu consegui ouvir. Como que tá pra você, G, o áudio da Paty? Eu ouvi também, mas deu uma falhadinha em alguns momentos. Umas engasgadinhas, né? Mas a gente conseguiu entender sobre o Transaral, a gente viu que vocês estão aí com 2 eventos prestes a acontecer, e vida longa ao Transaral. Uma possível republicação, né? Uma nova tiragem. Uma possível republicação aqui da Antologia Trans, que está esgotado, que é um livro incrível, lindo mesmo. É a Bíblia da Travesti. São 30 poetas trans, travestis, não binários, a orelha de Linda Quebrada, o prefácio de Mayra Moura, e ainda vem assim na orelha que a Lin escreve: me melo, me love, me leve, me livre, me love, e percebo que não morri. Muito potente. Melhorou? Melhorou. Agora tá vindo sem nenhuma queda.
Bom, e aí na sequência, então, eu queria ler agora um trechinho da Jerusa, né? Eu li esse poema Vaso, da Paty, que está na antologia Trans. Agora eu queria ler, um trechinho de um original, então esse é um livro aí, ainda inédito, é um livro que a gente está editando, finalizando o processo de edição, e o nosso desejo é de conseguir lançar ele até o final desse ano. É o livro da escrita curativa, né? Que são anos aí com esse desejo, com esse projeto de trazer esse livro, essa materialidade, em diálogo com esse curso, com esse método da G, que é maravilhoso. Então, G, eu vou ler aqui um trechinho que me chamou muito a atenção. Eu vou ler trechos quebrados, né? Porque são partes que eu achei que tem muita conexão com tudo isso que a gente está falando. Então, o texto diz o seguinte, que todo texto é reconhecido pelo gênero que o classifica. E aí ela pergunta, mas o que diz o gênero? Todo gênero fala uma lei. E aí, esses originais da G, eles são um tanto híbridos, porque aí, na sequência, ela vem e coloca um conto que se chama Ferida, que está num outro livro da G, que é o Nove Janelas Paralelas e Outros Incômodos. E nesse conto, ela começa dizendo o seguinte, que a infecção é a colonização de um organismo hospedeiro por uma espécie estranha que o penetra e se multiplica. Prejudica a fisiologia normal, que responde com a inflamação. Na inflamação, a dor localizada e intensa. Os leucócitos destroem o tecido danificado e enviam sinais aos macrófagos que ingerem e digerem os antígenos e o tecido morto. Apresenta caráter destrutivo. E no final desse texto, ela faz o seguinte, segundo especialistas, um dia chega o dia em que ninguém, a não ser o hospedeiro, se lembrará da ferida, agora toda oca, vazia do invasor, invisível na superfície, mas bem ali, escondida e profunda, para sempre morando nele. E isso é um conto. Então, esse texto, Ferida, ele está no livro Nove Janelas Paralelas e Outros Incômodos, e no livro da Escrita Curativa, que é o que eu estou lendo, depois entra o seguinte parágrafo. Isso me mostrou que, mais do que sua forma, um gênero é aquele que eu digo que ele é. A despeito de sua forma, temos o arbítrio de nomeá-la como bem entendemos, e essa declaração faz com que a leitura do texto se transforme. Esse é o poder da ficção e da poesia sobre a realidade. Ao chamar de conto o texto informativo, eu obrigo o leitor a uma leitura ao revés, uma leitura atenta e com outros acentos, buscando, dessa feita, uma história secreta. Bom, então eu vou mandar primeiro uma seta para esse texto. E esse é um texto que eu fiquei com muita vontade de ler e de trazer, porque eu acho ele lindo, né? Ela vai problematizando sobre essa questão do gênero, e eu achei muito, muito sagaz isso, porque, quer dizer, ali no texto original, que está no livro Nove Janelas, ela pega e copia um texto da Wikipedia, e no fim ela diz que esse texto, que ele é um conto. Isso está escrito no texto. E aí, depois, aqui no livro da escrita curativa, ela fala sobre isso. Ela fala como, ao fazer isso, como trazer esse marco autoral, como dizer que esse texto informativo da Wikipédia é um conto, como ela nos obriga a reler, a ver outros significados, a ver de outra forma esse corpo que foi ressignificado porque ela pegou e falou que é um conto. Então, Gê, eu queria que você falasse um pouquinho da curativa e um pouquinho dessa passagem, né? Um pouquinho desse livro, enfim, situa a gente um pouco aqui. Vou. Du, tem uma coisa muito interessante, muito curiosa, né? Que vai ficar nessa live marcada aqui. Porque você disse, você leu, eu fiquei bastante emocionada, você leu, achei super bonito. É tão bom a gente ouvir na voz de outra pessoa o nosso texto, né? É muito bom, né, Patrícia? Outra pessoa lê, assim, a gente fala, nossa, eu toquei esse corpo, eu tô dentro desse corpo, eu tô incorporada, né? É muito lindo, eu fiquei bem, bem contente, né? Falei, olha que bonito. Mas você sabe, Du, que tem uma coisa muito louca nesse texto, e aí agora é uma coisa para eu refletir.
Eu uso esse texto na escrita curativa desde 2014, né? Não, depois, né? Eu comecei o curso em 2014. Não sei que momento eu comecei a ouvir esse texto, a falar esse texto para explicar sobre essa lei do gênero, né? O que é essa lei? O que é uma lei, né? Você tem uma formação em direito. A lei, ela é uma ordem. E é uma ordem do tipo, não faça isso, né? É uma ordem que nega o direito, né? A liberdade. Então, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Então, quando eu coloco um gênero, eu também faço isso, né? Eu crio uma lei. Então, você é homem, então você não vai rebolar. Você é mulher, então você não vai sentar de perna aberta. Né? Você é um poema, então você não vai escrever na linha inteira. Né? Você é um romance, você não vai escrever em verso. Então, eu vou criando essa lei, né? Então, o gênero, ele é algo que nos oprime sempre. Essa ideia, esse gênero, né? Está sempre oprimindo. Mas é muito importante a gente conhecer o gênero. Porque uma vez que eu conheço o gênero, não que é para eu me definir e fixar, mas para que o outro não fale o que eu sou, né? Para que o outro não imponha a lei em cima de mim. Então, eu sabendo, eu vou falar, eu tenho o direito de falar qual é meu gênero, né? Então, eu acho que eu quis muito isso nesse conto. É falar, olha, você está lendo aqui uma bula, né? Um texto científico, mas e se eu quiser ser um conto, né? Então, eu sou um conto, você vai ter que entender, você vai ter que ler, você vai ter que olhar, você vai ter que voltar e compreender essa necessidade desse texto de ser um conto. Agora, o mais que me chamou a atenção, essa é a resposta, né? Que você queria um comentário. Mas é porque eu tô mentindo. Esse texto não tá no livro Nove Janelas Paralelas. Eu peguei e eu fiquei procurando. Não, mas para mim é uma novidade. Porque eu sempre falo que esse livro está publicado em Nove Janelas Paralelas. Agora eu fui olhar e ele não tá. Aí eu fiquei pensando, por que ele não tá? Se era para ele estar. Aí fiquei até um pouco emocionada e vontade até de chorar. Se ele não tá, é porque eu tirei ele de lá, eu não dei a chance para ele. Porque em algum momento eu falei, nossa, acho que ele não vai combinar aqui nesse livro de conto. Isso é chocante. Porque quando eu escrevi esse livro aí, eu coloquei aí que tá no Nove Janelas, não coloquei? Colocou, por isso que eu falei. Agora, eu descobri que ele não está aqui, ele nunca teve lugar. A não ser na minha voz, a não ser eu falando. Isso é muito absurdo. É muito absurdo. Eu vou ter que escrever um livro só para colocar esse texto, porque ele nunca foi publicado. E ele entrou no original, no trabalho original, e ele foi. E em algum momento eu falei, não, esse texto não vai ficar aqui, porque por algum motivo, talvez eu achei que ele não fosse suficiente, bom o suficiente para estar aqui. E isso me deixa bastante... talvez eu tenha sido muito preconceituosa com esse texto. Caramba, que coisa. Nossa, eu nunca imaginei que você ia falar isso. Nem tinha percebido isso agora. Agora que eu tô vendo. E eu folhei página por página. Uau! Entendi. E você quer falar um pouquinho, dar uma palhinha da escrita curativa, se por acaso tiver alguém aqui que não sabe? Sim, bom, sim, quero. A escrita curativa é o livro, vai ser, né, o livro da minha vida, conforme eu estava conversando com o meu editor esses dias aí. Nós falamos que eu precisei escrever 10 livros antes para treinar, né? Olha que linda a Carol, né? A Carol também já ficou em choque, né? A dureza da lei que a gente exerce sobre a gente, que a gente se obriga, né? Que a gente se olha, se corta, se edita, né? Vai se machucando, né? Isso é uma coisa para se pensar mesmo. Mas esse vai ser o livro que eu acho que eu vivi a vida toda para publicar o livro da escrita curativa, que é o meu trabalho, que é esse curso que eu criei, que também, como a Paty vivenciou as experiências no próprio corpo, na própria história, né, que ela contou pra gente aqui, de forma difícil. A escrita curativa é isso também, né? É a vivência difícil, a experiência difícil, e que eu agora quero, sabe, entregar, minha entrega. Eu acho que é meu ebó mesmo, minha oferenda para o mundo, esse livro, que é um livro que também é super híbrido, né,
Porque por mais que eu fale que ele é um ensaio, ele meio que vai tomando uns caminhos loucos, né? Ora eu estou explicando o que é o curso, ora eu estou falando de uma forma mais acadêmica, mas ora eu também deixo a poesia acontecer. Então eu acho que é um resumão disso tudo aí. Nossa, e acho que a gente vai ter que colocar isso, hein, no livro, que esse texto, fazer uma orelha, hein, editor? Fazer uma orelha, uma nota de rodapé, dizendo aí que esse texto nunca existiu e que a autora só descobriu, nunca foi publicado e a autora só descobriu vergonhosamente, passando vexame no meio de uma live. Mas então, eu posso fazer um paralelo que assim, veio? Posso? A respeito dessa escrita que cura, né? Esse projeto que vocês estão desenvolvendo. Então, e dentro desse projeto, vem da parte espiritual também? Na escrita que cura, vocês falam dessa parte, né? Porque escrever em si, né, da nossa ancestralidade, dos orixás, assim, para além, vem nessa escrita? Vem, Paty, vem. Nossa, eu já tô super íntima da Patrícia, né? Eu tô chamando ela de Paty, né? Mas vem sim, Patrícia. Tem essa... Eu falo também, nesse livro eu vou explicar um pouquinho, né? Que ele vem de 3 lugares, né? Do lugar de estudo, então, um foco, né, na questão do estudar um pouco o que é o trauma, né? De como que ele se manifesta no corpo, do que é o poema, né? Mas também ele vem de um lado bem terapêutico, né, que é um olhar terapêutico para a escrita, como esse veículo que nos leva a esse bem-estar, a resolução de alguns conflitos, mas também vem, assim, dessa vivência espiritual, essa vivência xamânica, principalmente, que é bem ampla, bem aberta para mim, né, desse encontro com os orixás, né, com a planta, a professora, né, a ayahuasca, é esse bolão, né, é mostrar que um livro não precisa ter, assim, só ser científico, né, que o conhecimento não se faz também nesses lugares rígidos, né, mas se faz misturando todos os tipos de saberes, né. Que até pra gente, né, que vem de matriz africana, né, a oralidade era muito presente, né. E de uma forma a gente vai aprendendo de geração em geração com a oralidade, mas também se faz necessário, que também é uma briga, também tem esse divisor, né, do conhecimento também para não chegar em outras pessoas e tal. Mas eu ficaria muito feliz que tivesse coisas, né? Aprendi muitas coisas com a oralidade, mas queria poder procurar muito mais a fundo, porque também você fica com essas brigas de autocura de si mesmo, através dessa coisa ancestral que vem com a gente. Né? Então é bastante importante. Por isso que eu fiz essa pergunta. É bom, né? A gente está sempre se curando, sempre, né? Edu, eu posso convidar aqui a Patrícia para fazer o meu curso? Se você quiser, Patrícia, eu gostaria de presentear você com o curso. A hora que começar uma turma nova, eu vou te avisar. Olha, eu vou até anotar aqui. Anota! Vai ser maravilhoso a gente trocar juntas. Vai ter muito aprendizado juntas para nós duas. Eu acho que é muito importante, se faz necessário, né? A gente conseguir alafiar e sempre trocar e estar sempre disposta a aprender, né? Nossa, eu tô achando muito bom esse tricô aí que vocês estão fazendo. Eu achei que ia ser ótimo unir vocês. Vocês duas são pessoas que sempre eu senti nas duas uma força um tanto exusíaca, né? Seja no sentido da criação, da capacidade criativa e especialmente no sentido da capacidade relacional e de se comunicar, né? A Gê, eu sempre fiquei muito admirado na habilidade que ela tem com gente, de comunicar, e eu me lembro muito bem que a Paty, o tempo que a gente trabalhou junto, o tempo que a gente se encontrava ali toda semana, me lembro que era outra coisa também que sempre me chamou muita atenção, sempre falei para ela, falei, você tem um Exu aí andando contigo, porque uma capacidade muito grande de se comunicar, de se relacionar, de fazer acontecer, né? De criar e conseguir dar forma.
Então, eu fico muito feliz, eu tenho certeza que se se encontrarem em um curso vai ser um ótimo encontro. Só para fechar a questão do livro da escrita curativa da G, esse é um livro que eu também queria colocar, que ele é um livro incrível, porque além dele tratar e falar... ó, Carol, imagina essa turma de curativa com a Patrícia, né? Acho que vai ser babado. E aí eu fico pensando que o livro da escrita criativa, ele é incrível, não só por falar do método e abordar, né, esse curso que a G vem fazendo há tantos anos, é, e lidando com tanta gente, lidando com tantos corpos, tantos textos, mas também eu acho que ele é um livro muito importante para a autora e para o autor, né? Ele faz a gente pensar muito no que é ser autora, no que é ser autor, no que é o fazer autoral. Então, eu também, nesse lugar, é um livro que ele acaba ajudando muito no processo, né? Eu estava vendo aqui, quando eu li o seu texto, Gê, eu achei que você ia falar disso, porque eu li partes dele, né? Eu não li exatamente como ele no livro, e tinha hora que eu comentava e falava, olha, aí, aqui, ela fez isso e isso. E tem uma parte no livro que a G fala como é o leitor que dá a última palavra, né? Como o leitor, ele vai também se apropriando desse nosso texto, desse nosso corpo, e ele vai dando, você não tem muito como controlar. E aí eu me peguei aqui fazendo isso, né? Sendo leitor seu, e falando, apontando no texto o que eu, como leitor, gostei, o que me chamou a atenção. Então foi só um recorte, né, feito por mim, mas o livro é muito mais, e é um livro incrível que eu estou muito feliz de editar, estou muito feliz de, de realizar esse trabalho. E aí, vocês querem falar mais alguma coisa? Senão eu já vou mandando a pergunta para a gente caminhando para o encerramento, que a gente já está aqui há mais de uma hora. Sim, vamos. Posso dar seguimento? Deixaram a gente. Deixaram, não derrubaram. Deixaram, você viu? É o poder, é o poder. Gente, então, para a gente caminhando agora para o encerramento, então eu vou passar para iniciar com a Paty. Que a pergunta, então, para a gente encerrar, é justamente aquela que ela foi aparecendo ao longo de todo o encontro, né? Então, o que é o gênero, né? O que será que é o gênero e, principalmente, para que ou para quem ele serve, né? Ele ainda serve para alguma coisa? Ele ainda deveria estar aqui? Então, o que ele é e, especialmente, para que ele serve, para quem que ele serve, né? Então, eu queria começar ouvindo a Paty. Difícil, né? Você, ao longo disso, eu já respondi, mas agora com a pergunta, Sim. eu fiquei um pouco assim. Que é isso, né? A gente vê que quando o processo de escrita de cada pessoa, ela tem que ser direcionada a um gênero, a uma coisa específica, para você poder ganhar prêmios e outras coisas. Eu volto a reiterar que, para mim, não deveria existir, você poderia escrever de uma forma que convém, sendo certo, isso e aquilo. Mas sempre essa escrita ela é direcionada a algo, né? Porque já está dentro das caixinhas que são colocadas. E que, no meu ver, não deveria existir, entendeu? Ser livre, essa é a grande verdade. E que, em si, o conteúdo que vale mais, né? Do que essas caixinhas que a gente sempre tem que estar reafirmando e colocando para poder que passe, né? Porque as pessoas veem a sua aprovação, né? Porque para a gente colocar nosso filho, né? Que o livro é como se fosse um filho, né? Se você se dedica, você faz um grande tempo, né? Você se dedica a esse fruto, a esse filho, que daí você vê, vai construindo, depois ele vai tendo forma, depois ele vai ao mundo, né? E que a gente quer que essas pessoas entendam, né? E o nosso processo de escrita, ele é único. Essa é a grande verdade. Nós não temos que escrever para agradar ninguém. É sim ver o efeito que causa, né? Essa é a grande verdade. Porque se a gente for colocar para escrever para um público específico, a gente acaba se perdendo. E também eu acho que é isso. Que cada qual tem a sua interpretação. E que pode também ver vários gêneros dentro dessa escrita que você escreveu, né? Então, volto a reiterar que é livre. Estou aqui, ó,
firme em política, vamos escrever da forma que a gente quiser, da maneira, mas já que você quer ser premiada, entra nessas caixinhas. Ou se não, seja alternativa. Pega as dicas. Maravilha. Aliás, alternativa Maravilhoso. não, seja independente. Eu acho que é a palavra. Isso. Maravilha. Gê, então eu quero te estender, né, essa mesma pergunta, agora já caminhando para o encerramento, que é então, né, afinal, o que será que é o gênero, o que que é isso e para quê ou a quem ele serve, né? Ele ainda devia estar aqui, ele ainda, o que que é isso, né? Queria te ouvir um pouco. Uhum. Eu tive mais sorte, né? Porque como a Patrícia falou primeiro, eu pude ficar pensando aqui enquanto ela falava, né? Porque a pergunta é difícil pra caramba, né? Mas muito, muito bom, porque tem uma moça aqui, que é a Geni Star, que está falando da fala da Patrícia, eu acho, né? Ela falou, a gente existe para Para resistir. resistir, né? Tô vendo aqui. E bem na hora que eu estava aqui ensaiando, assim, a partir do que a Patrícia falava, vi e falei, eu fiquei pensando que talvez o gênero na literatura, o gênero é uma forma, é uma estrutura que já contém em si uma mensagem, né? Então, por exemplo, o poema, eu já sei que ele é um poema, se eu falar que ele é um poema, eu já vou com uma mensagem antes do próprio poema, né? Então, ele diz algo, é uma forma que diz algo. Mas pensando no que a Patrícia está falando, e agora da N-Star, eu estou pensando que o gênero é um lugar de luta, né? De luta, de resistência. Eu fiquei pensando, quando a gente está na guerra, não tem um limite, assim, as pessoas ficam ali uma barricada, não sei como chama aquilo, uma fronteira, né? Então, o gênero, ele é uma coisa muito curiosa, porque a gente tem que estar nesse lugar para a gente defender o gênero, mas também para avançar o gênero. Sempre um pouquinho aí além. É um limite para a gente ir além, a gente invadir, né? A gente invadindo esses espaços de gênero, mas também para a gente colocar esse lugar onde eu possa defender. Porque é difícil o lugar da liberdade, né? As pessoas pensam que a liberdade é uma coisa assim, ó, tô solta, tô dissipada. Mas a liberdade, ela só existe nesse limite, que a gente está o tempo inteiro lutando, buscando, né? Se a gente fosse livre, ninguém ia falar de liberdade. Então, eu acho que o gênero são essas bordas, esses contornos que a gente está ali para avançar e para sempre defender o nosso território conquistado, né? Então, o poema, vou defender o poema, mas eu vou fazer experimentação com esse poema. Eu vou experimentar meu corpo, vou pôr ele em experimentação. Para ele ser o que ele quiser ser, né? Eu não sei também, aconteceu agora isso. Aconteceu essas ideias também com vocês falando, mas um dia a gente vai organizar, porque são bem capciosas essas perguntas, difíceis, né? Sim, bem difícil. E também para reiterar, como existe também uma coisa assim, muito, muito ruim e negativa, que até o mesmo, quando você trouxe a palavra liberdade, o que me retém, o que me deixa enfurecida, é que até esse apagamento histórico, que a gente lembrar que a liberdade se chama liberdade por conta de um negro, que sabe, a história em si, que eles querem apagar, e que agora eles substituíram pelo Japão Liberdade. Então, vem acontecendo, então, paralelamente, nessa construção, nessa coisa, esse silenciamento e esse apagamento histórico também, sabe? Então, quando você me trouxe essa questão de liberdade, do gênero, de fluidez, de várias outras coisas, que ainda se demarca e sempre se coloca nessas caixinhas. Por mais que você possa ser rebelde, independente, aquilo, mas você acaba se deparando com essas caixinhas marcadas. Mas é isso, né? Vamos lutar, vamos tentar mudar esse sistema e reiterar, essa escrita é para quem? Eu acho que quando você for escrever, quando você for dialogar, você se perguntar para quem você quer alcançar. E também e disposta a críticas. Porque eu acho que é disso que faz um bom escritor, né? Que seja sucesso e que também venham as críticas, que as críticas também, aí você fica aí nessa coisa. Essa foi a minha contribuição, Eduardo. Seguimos, já vai dar 1h30 de live.
Vambora, gente. Aham, tá bom. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Du. Obrigado. Foi uma delícia. Obrigada, gente linda que entrou aqui. Então tá bom, é isso e um beijão e ficamos por aqui. Agradeço, Tá bom. beijo. Beijo Tchau. a todos. Estão aqui. Os beijos.